Fala galera, beleza? Nós voltamos aqui com a série de discussões calvinismo versus arminianismo e a gente vai falar hoje sobre o último ponto, contrapondo o calvinismo contrapondo os arminianos, sobre a queda da graça e a perseverança dos santos, ou a perda da salvação e a graça preservadora. Então, os remonstrantes, os discípulos de Armínio, vamos dizer assim, na época quando eles apresentaram no Sínodo de Dort as teses dele lá para ser aprovada, eles disseram que era uma questão que merecia maiores estudos. Então eles não declararam que realmente os arminianos, os que seguiam, eles acreditavam que a gente tinha que ter um estudo maior sobre essa questão da perda da salvação. Aí eu pergunto, pastor, e aí, o cristão pode perder a salvação? Uma vez que você foi salvo, você perde a salvação? Muito bem. Olá, galera. Deus abençoe vocês. Bem-vindo aqui mais um estudo aqui da galera Jump. Então, Ronieri, essa é uma pergunta importante. E esse é um dilema que aqueles que defendem a visão arminiana vivem, a questão da perda da salvação. Porque veja bem, eu criei em Jesus, então eu estou salvo, certo? Estamos falando de arminiano, estamos falando de calvinista, eu criei em Jesus, então eu estou salvo. Qual é o problema dessa visão que nós estamos aqui chamando de visão arminiana? É que hoje à tarde eu cometi um pecado e por causa disso eu já não estou mais salvo. Aí o que acontece? Aí o que acontece? Eu me arrependi do meu pecado e aí então eu volto a ter salvação. Só que no outro dia na hora do almoço eu brigo com a Cássia, eu brigo com a minha esposa. Fico pensando no cara apagando lá, apaga. Você entendeu? O pastor Marcos pecou, apaga. Então, briguei com a esposa, perdi a salvação. Então, isso é um tormento. Então veja bem, a minha afirmação, Ronieri, é o seguinte, a afirmação em relação à sua pergunta, a minha resposta é impossível um salvo deixar de ser salvo. Essa é a resposta. Um salvo deixar de ser salvo. Pastor, por que é impossível? Porque a salvação ela não depende das obras que nós fazemos, hein? Tem uma questão que vai ser muito importante você que está nos assistindo compreender. Se a salvação dependesse, então nós poderíamos adquirir a salvação em um momento e poderíamos perder essa salvação no outro momento, se dependesse das minhas obras, das suas obras. Então, isso é extremamente difícil. Por que é difícil, Ronieri? Porque eu vou pecar. Eu não deveria pecar, mas eu vou pecar. Augusto Nicodemo chega a dizer que se a salvação depende de nós, aí você pode ter certeza que já perdeu a salvação. Exatamente. Agora, se a salvação depende de eu não pecar, como diz o Augusto Nicodemo, já pequei, já estou lascado. Bom, vamos lá. A salvação depende da obra que Cristo realizou. A salvação depende da obra que Cristo realizou. Então, se a salvação depende da obra que Cristo realizou, então essa salvação é eficaz. Nós estudamos ela já. A salvação ela é eficaz. Por quê? Porque ela foi realizada por Cristo. Então, os meus pecados foram castigados em Jesus. Nós cantamos um hino. Foi na cruz, onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Certo? O que significa? Significa que Jesus sofreu a condenação do meu pecado. Olha esse raciocínio. Então, quando eu creio em Jesus, o benefício dessa substituição é aplicado em mim. Porque Jesus sofreu a minha condenação, certo?
Eu criei, então o benefício do sacrifício de Jesus é aplicado no meu lugar. Então veja bem, uma substituição penal, judicial aconteceu. O que Cristo fez por mim foi aplicado no meu lugar. O preço foi pago. Então. O preço foi pago. Nós chamamos essa teologia de justificação, certo? Que é uma questão judicial. Um juiz olhou para mim e diz: você está absolvido. Eu estou te declarando agora que você está justo. Ou seja, eu não posso ser condenado. Por quê? Porque um substituto legal, legítimo, foi condenado no meu lugar. Vamos usar você como exemplo. Você era o cara condenado, certo? Qual era a culpa? Pecado. Só que aí vem Cristo Jesus, morre na cruz por você. Deus, o juiz, diz: eu aceito o pagamento de Jesus a favor do Ronieri. Está declarado justo. Por causa disso, eu não posso mais ser condenado, porque alguém me substituiu, sendo punido no meu lugar. Olha que coisa fantástica aqui, cara. Não há mais jeito de eu ser punido. É aqui que a coisa fica maravilhosa. Não tem jeito de eu ser punido mais. Porque o aspecto jurídico diz o quê? O aspecto jurídico diz: se eu tenho culpa, eu devo ser condenado. Certo? Agora, se essa culpa que era minha, juridicamente, judicialmente, foi paga, então não devo mais nada. Pago, né? Está pago. Cancelado. Está pago. Está cancelado. Então eu creio em Jesus, a minha dívida foi paga. Muito bem. Olha uma pergunta que alguém poderia fazer, que você até já fez, né? A questão de, você perguntou: eu perco a minha salvação? Eu digo não. Por quê? Porque o seu pecado foi pago por Jesus. Qual é uma outra questão seríssima? Não há como eu readquirir essa culpa pelos meus pecados pessoais. Você entendeu isso? Não há como, porque eu peco todo dia, eu me tornar culpado diante de Deus de novo. Porque já foi pago, já foi aniquilado. Tem uma questão séria aqui, ó. Por quê? Porque o que as pessoas vão dizer lá fora? Não, eu creio em Jesus, mas eu pequei, perdi a salvação. Só que o meu pecado não me faz perder essa salvação. Por quê? Porque a culpa que eu estou falando agora, que foi pago por Jesus, é a culpa imputada a mim por causa do pecado original de Adão. A culpa que eu tenho de condenação não são dos meus pecados diários, é do pecado original. Que entrou no mundo, é do pecado do Éden. Esse é que é o X da questão. Então, não tem como eu readquirir a culpa imputada pelo pecado de Adão. Não tem como eu voltar lá no Éden e readquirir o pecado de Adão. Então, eu não sou condenado pelos pecados diários que eu cometo. Certo? Condenado, pecado original. Então, o pecado de Adão entrou na minha vida. Mas a morte de Jesus na cruz do Calvário me perdoou desse pecado. E eu creio em Jesus, eu não volto mais a ser condenado por causa desse pecado. Então, uma vez salvo, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Pode ser que a pessoa fique na cabeça dela, mas isso não seria um pouco assim, então não precisa fazer mais nada, né? Parece que a gente... Claro. Muitas pessoas perguntam para mim, né? Falam assim: Roné, mas então se você foi salvo, você não precisa fazer mais nada? A questão é que é pela graça, né? Não é pelo meu esforço, pelo meu merecimento, né? Então, realmente eu não preciso fazer nada no sentido de eu comprar alguma coisa, ou de eu comprar um lugar no céu, ou de eu conseguir, pelos meus esforços, conseguir a salvação. Só que existe evidências, né, pastor, de uma pessoa que é salva, né? Claro, claro. A Bíblia trabalha o tempo todo pensando na questão de perseverar dos santos. Nós estamos falando de o fato de não perder a salvação não é a mesma coisa de continuar na prática do pecado como se isso fosse passivo e tranquilo diante dos olhos de Deus. Não, e pelo contrário. A pessoa que morreu para o pecado morre para o governo, para o domínio. Essa questão, por que eles acreditam nessa perda da salvação? Tá. Então veja bem. Pensa comigo o seguinte.
Os arminianos, eles dizem que a salvação é pela fé, certo? Mas aí, de repente, eu perdi a minha salvação. Aquilo que eu disse, perdi a salvação porque cometi o pecado. Aí vem uma segunda pergunta, cara. A pergunta é, como é que eu faço agora para eu ganhar a salvação de novo? Né? E aqui que é o perigo. Por quê? Porque agora, essa salvação de novo, ela parece já não ser mais pela fé, você está entendendo? A salvação pela fé é aquela primeira, mas eu perdi. Então agora, entra, Monieri, aí um perigo, é um processo de mérito, é um processo de obra. Entendeu? Porque agora eu tenho que fazer alguma obra, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que voltar para a igreja, eu tenho que pedir perdão lá para o Ronieri que eu briguei com ele, eu tenho que ir lá me explicar para o pastor, se o pastor me aceita, não sei o que lá, coisa desse tipo, sabe? Então esse é o problema dessa questão arminiana no que diz respeito à soteriologia, a doutrina da salvação. Eu recebi pela fé, mas perdi porque pequei. Agora como é que eu faço? Pela fé já foi, agora eu tenho que dar um jeito de conseguir ela de volta. Parece que entra no legalismo assim agora eu tenho que me esforçar, o esforço agora tem que ser meu, né? O esforço que deveria estar ligado à santificação, a perseverar na fé, parece ser uma busca por encontrar a salvação que eu perdi hoje, eu perdi ontem, eu vou perder amanhã, coisas desse tipo, em razão dos meus pecados. Nós temos então que avaliar isso. E aí nós temos alguns textos, né, para fundamentar essa questão de que salvação não se perde. Que você está salvo e está salvo para sempre e vai perseverar nessa salvação. Não vai viver a vida como, não, agora eu fui salvo, então eu vou relaxar. Não é isso. Não, muito pelo contrário. Uma nova criatura, agora eu vou perseverar naquilo que eu creio. Né? Naquilo que eu creio. Exatamente. Tem um texto que é Filipenses capítulo 1, palavra do apóstolo Paulo, verso 6. Ele diz, tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês, olha só, quem foi que a boa obra, quem realizou a boa obra? Jesus. Então olha só, tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia de Jesus voltar. Paulo quem está dizendo isso aí, né? Cristo é o autor da boa obra, mulher, e não eu. Ele é o autor dessa boa obra, foi ele que começou e ele que vai completar. Inclusive em João 10 está escrito aqui que ele também resolve, a boa obra, ele é o bom pastor, né? Ele fala assim, ó, em João 10, versículo 14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço e eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas. Eu tenho outras ovelhas, né, que não estão neste curral. Devo trazê-las também, e elas ouvirão a minha voz, haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, pois sacrifica a minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu a mesma dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois isso foi que meu Pai ordenou. Então, assim, ele sacrifica pelas ovelhas dele. Para você ver que é uma iniciativa dele, ele paga o preço, ele conhece as ovelhas vão andar com ele. Na oração sacerdotal, ou em João 17, no versículo 2, olha o que o Senhor diz: pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. O Pai deu para Jesus e ele concede vida eterna para cada um dos que ele deu. Concedeu. Né? Destinado. Né? Está lá. Ó o texto de João, capítulo 6, verso 39. E esse aqui é o último texto que eu quero ler. Diz assim: e esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que Jesus não perca um sequer de todos que ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. É isso que Deus quer. Jesus não perca nenhum do que ele recebeu, dos que ele recebeu. Né? Então, esse é o ensinamento. Agora, o que é bonito, o que é importante aqui? É dizer que sendo arminiano ou sendo calvinista, crente em Jesus, ele vai entrar no céu. Ele vai chegar lá. Pela graça. Mas vai chegar. Jesus. E o que eu penso é isso mesmo. O bom pastor, né? Se fosse qualquer outro pastor, com todo respeito, ele poderia até perder a ovelha, né? Poderia essa ovelha se perder e não ser salva. Mas o bom pastor, ele não
não vai perder a ovelha. E se ela por acaso desviar, né, for por alguns lugares sujos, cheio de carrapicho, ele vai em encontro, né? O que a Bíblia nos informa que ele sai à procura, ele deixa as 99 e vai à procura dessa ovelha. Então, assim, não tem como, né, a gente crer que existe essa perda de salvação. Que você possa sentir essa paz, né, que excede todo entendimento, nessa confiança que Jesus, né, aquele que começou a boa obra, vai, né, terminar ela até o dia final. Até o dia final. É isso aí. Ótimo. Galera, então é isso. Obrigado pela atenção de vocês. Eu acredito que a gente fez essas 7 exposições com esses 5 vídeos, né? Que ele possa iluminar a sua vida, que você possa também se esclarecer lendo as Escrituras, né? E a gente está aqui, né, para poder ajudá-los, né? Mas principalmente para a gente poder juntos construir, né, e crescer nesse conhecimento aí que é a respeito da salvação. A gente falou sobre as doutrinas e elas são amarradas uma na outra, né? Às vezes a pessoa não acredita no último ponto e no segundo, mas não acredita em todos, né? Se a gente for ver mesmo estudar, eles são ligados, né? Todos são ligados. Então que você possa realmente, né, se debruçar e gastar um tempo para que você possa estudar um pouco sobre isso. Pastor? É isso aí, galera. Ó, grande abraço para vocês. Vale a pena estudar os 5 pontos do calvinismo, não para rebater qualquer outra doutrina como nós aparentemente fizemos aqui, mas para que você cresça e tenha um pouco mais de tranquilidade, de paz no que diz respeito à sua salvação, tá bom? Grande abraço para você, Deus te abençoe e, claro, querendo conhecer a Pipo, vai ser muito bem recebido, tá? Grande abraço, Deus te abençoe e até o nosso próximo abraço. Vem para Pipo.